Olá, empresário, olá, empreendedor. Bate-papo de hoje: os principais erros que destroem o lucro da sua empresa e como evitá-los. Não se preocupa não, nós vamos trazer aqui os principais erros e ao final fica com a gente aqui que a gente vai dar uma dica importante e acessível para que você resolva esse problema. Então vamos lá. Primeiro erro comum que destrói o lucro da sua empresa é não ter um controle financeiro. Esse é o primeiro pilar e a base fundamental. Ou seja, é comum hoje o empresário não saber, não ter um controle do contas a pagar, não ter um controle do contas a receber, misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa. Isso é muito grave. É comum o empresário utilizar os recursos da empresa para pagamento de despesas pessoais e não ter clareza de quanto isso está impactando o fluxo de caixa ou a lucratividade da sua empresa. Então, o primeiro ponto é não ter um controle financeiro, é não ter uma visão financeira do seu negócio. Não estou nem falando aqui de algo a mais como fluxo de caixa. O básico, controle de contas a pagar, de contas a receber, qual que é o seu faturamento, quais são as suas despesas. Segundo erro comum e que destrói o lucro da sua empresa: falta de planejamento orçamentário. O que é o planejamento orçamentário? É você prever, montar um orçamento, uma previsibilidade de quais são as suas despesas, de quais serão os dispêndios futuros que você terá. É comum hoje o empresário ter aquela sensação, não está sobrando dinheiro, não está, mas ele não tem nenhuma previsão de quanto que é o gasto dele, de quanto que é as despesas dele. Então a previsão orçamentária ela vem no sentido de você se organizar. E aí sim poder estabelecer metas, ações corretivas para que você alcance os seus objetivos e o seu resultado. Então, o segundo erro comum que é muito importante você pensar e refletir sobre isso. Se não está fazendo, pensa e aguarda a gente até o final que nós vamos dar uma dica de como implementar isso. Terceiro erro muito comum: não conhecer os custos e as despesas. Empresário e empresária, você precisa saber quais são os seus custos, quais são as despesas da sua empresa, quanto que você gasta por mês, quais são os principais dispêndios que você tem. E linkado ao que nós falamos no item anterior, que é o orçamento, sabendo desse ponto inicial, você vai já fazer a previsibilidade para 12 meses, para 24 meses. Ou seja, ter um orçamento para que você acompanhe depois se você está atingindo, tanto nos gastos como no seu faturamento. Então conhecer aí qual que é as despesas é básico. E, Guto, mas será que hoje não é comum nos depararmos com muita frequência com o empresário empreendedor de ter razoavelmente assim, estimado quais são as despesas, quais são os custos? Então é importante você colocar isso dentro do controle financeiro para você validar isso ao longo do tempo. Então esse é outro erro comum. Quarto erro e muito comum: erro de precificação. É comum nos depararmos aí com os empresários e as empresárias não entendendo o que é margem de contribuição. Rapidamente, margem de contribuição são os custos variáveis. Quanto que é o comissionamento, quanto que é o imposto, qual que é a margem de lucro que você deseja, ou seja, qual que é as taxas financeiras que você tem de cartão, de despesas bancárias, é entender qual que é a margem de contribuição ideal para o seu negócio. O que é comum hoje o empresário, a empresária? E é por falta de conhecimento. Aplicar ali 40%, 50% sobre os custos de mercadorias adquiridas. Cuidado, existe uma maneira correta de se fazer isso, que eu não vou entrar no mérito, que é chamado markup, mas cuidado com esse percentual, pelo menos entender se esse percentual está condizente com a margem de contribuição. E é comum hoje fazer dessa forma, e isso pode sim impacta diretamente no teu lucro. Você pode até estar tendo um preço, que você poderia até estar praticando um preço menor, ou praticando um preço totalmente desalinhado com o que você deseja e aí não ter o resultado esperado, a lucratividade esperada. Então esse é um erro muito comum. Quinto erro: não acompanhar os indicadores financeiros. Não adianta você ter ali um controle financeiro, ter um controle orçamentário, identificar seus custos, suas despesas, praticar uma precificação correta e depois não ter um indicador. O indicador ele vai dizer para você se o que você está fazendo, se a precificação que você adotou lá atrás está condizente, se os custos e as despesas que você elencou é condizente com a realidade da sua empresa ou se você precisa mexer em algo. Enfim, os indicadores é que vão dar um norte para você. E aí trago aqui alguns exemplos de indicadores fundamentais para você. Primeiro indicador aí, fluxo de caixa, indicador de lucratividade, indicador de inadimplência, indicador de variação de estoque. É importante o empresário empreendedor entender que o indicador vai dar a validação e vai dar a direção futura se o teu negócio está indo para o caminho da lucratividade ou para o caminho da falência. Apesar do termo ser pesado, mas é o que acontece, infelizmente, com a maioria dos empresários e empreendedores por falta de gestão. Sexto erro comum: dificuldade na gestão de tributos. É comum, a burocracia do país hoje, quantidade de leis, quantidade de benefícios,
quantidades de tributações. É comum empresário e empresária se deparar com a dificuldade de fazer gestão de tributo. E aqui é importante você buscar uma contabilidade especializada para o seu negócio, uma contabilidade que olhe com carinho qual que é o melhor regime tributário, quais são os benefícios que eu tenho no meu negócio independente de regime tributário, será que eu estou se valendo de tudo, será que eu estou apurando corretamente o imposto? Por que isso é importante? Lembra da margem de contribuição que eu trouxe lá atrás na precificação? O imposto impacta diretamente. Quanto menor o teu percentual de imposto, quanto mais correto você estiver no sentido de aproveitamento de tributos, maior vai ser a tua lucratividade. Então isso é um item muito importante e fácil de se resolver, buscar uma contabilidade especializada. Mas voltando um pouquinho nos tópicos de erros que levam a sua empresa a não ter lucro, né, que leva a sua empresa a perder lucratividade, a gente procurou trazer aqui para vocês uma reflexão e agora uma solução. Para você empresário, que às vezes tem essa dificuldade de por onde começar, como começar, ou eu tenho falta de tempo, eu não tenho equipe necessária. Quero te dizer assim que é possível sim você contratar, terceirizar esse processo, que é a terceirização financeira, para que você organize, desde o primeiro item, controle financeiro, gestão orçamentária, quais são os teus custos, as despesas, o que eu posso estar errando na precificação, será que o meu tributo está condizente com a minha realidade? Enfim, o BPO, a chamada terceirização financeira, ela vem no sentido de fazer isso de uma maneira muito eficaz para você e muito tranquila, sem que você tenha que ter conhecimento ou tenha que ter um time e sim contar com uma empresa especializada e terceirizadora desse processo. E eu quero dizer para você que a Caetano Contabilidade consegue te atender. Então, se você tiver dúvida, né, se ficou alguma dúvida ou como começar, chame a gente no WhatsApp que a gente pode dar esse pontapé inicial para que você evite esses erros e não fique sem ter lucro. O importante é você ter sucesso. É isso que eu queria trazer para você nesse conteúdo. Espero que tenha feito sentido para você. Não te convidei para deixar seu like, vou convidar agora porque eu sei que você ficou comigo até o final. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho e, claro, compartilhe com mais pessoas. Até o próximo.